oração o grupo se levanta, a salvação do eterno num piscar de olhos canta. Esforço constante na união dos Raverim, cobrindo as carências do início até o fim. Se o aluno se exila, o Moré vai junto ao exílio. A imagem no coração é o espelho do seu trilho. Não deixe o novo rei do Egito em sua mente reinar, pois quem não conhece José na escravidão vai ficar. A faculação, a dúvida, a preguiça, a luz do Zohar é a nossa única justiça. Cada amigo guarda uma centelha de santidade, formando o vaso coletivo da divina verdade. Hirokima, Pina e Gebu em um só lugar, como os 10 rabinos que os Zohar foram formar. A urgência é agora, o hoje não pode esperar. O amor entre os Raverim é o que vai nos salvar. Uradim, Bele, Virahe, Rabura, Kamaye, Shuata, Shem, Kerefaim, Rina Neima, Mahamat, Tamid, Beardut, Raverim, Merasi, Etaris, Romin, Hasifer, Raverim. Então liga lá, Rabo vivo Pagalut, Surat Halevi Marat Hagalut, Altifem Lemile Radeshilim Shor, Kiloyada et Joseph Shiflut Limpo. Arekalashon, Rarasapegatzlut, Or Hazoratidi, Katenu, Bagalut, Perorara, Vernitzot, Kedusha, Kelime, Urad, Levet, Kedusha. Rokima Bina Vegemura Vemakom, Kerasi Retravarim Bazorar, Keradayo, Haemet, Lolera Kota, Habat Raverim, Hayeshu. O que vale mais, hein? A genialidade de uma pessoa, sabe, brilhando sozinha, ou a força de um grupo? Um grupo de amigos totalmente focado num objetivo só. É uma boa pergunta para começar. Pois é. E essa pergunta é o ponto de partida da nossa conversa hoje. A gente recebeu um material bem denso aqui. É uma análise de conceitos da Kabbalah, que usa como base o Zohar. E vale dizer, né, não é um material para iniciantes. Ele já parte do princípio que quem está lendo tem uma certa base, e aí ele vai direto nos pontos mais complexos. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar o seguinte: por que raios um grupo de amigos estudando junto é visto nesse material como uma tecnologia espiritual tão poderosa? Uhum. E também entender a dinâmica, que às vezes é bem perigosa, entre um aluno e o seu mestre, o Moré. A gente vai explorar umas ideias que, olha, me deixaram pensando bastante. Tipo quais? Tipo a de um grupo que funciona literalmente como um corpo só. E um conceito bem forte, de um aluno que, por dentro, na própria mente, acaba exilando o próprio mestre. E o contexto disso é fundamental. A análise que a gente tem em mãos não está tratando a união como um ideal social, tipo, vamos todos ser amigos. Não é um papo de autoajuda. Longe disso, a perspectiva cabalística que o texto explora vê a unidade como uma engenharia espiritual. É um método, sabe? Uma ferramenta construída com um propósito muito, muito específico. Que seria? Criar as condições para que uma sabedoria mais profunda possa ser revelada. E o Zohar, nesse caso, é o campo de provas para testar esses princípios. Ótimo ponto. Então, vamos mergulhar nisso. Começando pelo que o texto chama de o principal trabalho dos cabalistas hoje, que é a união dos amigos. Isso. Isso já me chamou a atenção de cara. Não é o estudo solitário, não é a meditação no topo da montanha, é a conexão. E a linguagem que o texto usa é pesada. Essa unidade é chamada de remédio. Um remédio, exato. E um que seria, olha só, capaz de cobrir todas as carências da alma. É uma promessa e tanto, né? É uma afirmação radical.
totalmente radical, porque ela sugere que a cura para as nossas faltas mais profundas não está só dentro de nós, isoladamente. Está no espaço que a gente cria entre nós. Certo. A lógica por trás disso que o texto explora é o conceito do cli. A maioria que nos ouve já deve conhecer a ideia, o vaso, o recipiente. Mas o que o material ressalta é como o grupo, através da anulação do ego de cada um em favor do coletivo, constrói um cli que não é só a soma das partes. Ele é qualitativamente diferente. Qualitativamente diferente. O que isso significa na prática? É só ser maior, mais forte ou tem algo mais aí? Tem muito mais. Um kleshe individual, por mais desenvolvido que seja, vai estar sempre filtrado pela subjetividade, sabe? Pelas limitações daquela pessoa. Pela história de vida dela. Exato. Já o clichê em coletivo, quando construído do jeito certo, ele transcende isso. O texto sugere que ele se torna um recipiente mais objetivo, mais puro, capaz de receber a luz, a sabedoria, sem a distorção do ego de cada um. Ah, entendi. É por isso que o material afirma que, nesse estado de união, a salvação do eterno se manifesta rapidamente. Não é um milagre que vem do nada. É causa e efeito. O recipiente correto foi construído, então ele pode ser preenchido. Entendi. A união cria esse receptáculo quase perfeito. Mas isso me faz pensar, se é tão poderoso, qual é o ponto fraco? Onde que isso quebra? E parece que o material aponta o dedo não para uma ameaça de fora, mas para algo que acontece dentro de cada um. Exato. E aqui que a conversa fica bem séria. É o ponto mais delicado da análise, sem dúvida. O texto descreve um processo que me soou como uma tragédia silenciosa, sabe? Um aluno em queda de consciência que acaba exilando seu moraete dentro de si. Vamos tentar desempacotar isso? Vamos. Pelo que eu entendi, começa com algo que todo mundo conhece, o ego. O aluno se deixa levar pelo orgulho, ou talvez pela preguiça, ou simplesmente começa a achar que já sabe o suficiente. A famosa autossuficiência, um estado que, ironicamente, faz ele se sentir mais forte, quando, na verdade, é o começo do enfraquecimento. Exato. E aí vem o passo crucial. A partir dessa nova perspectiva, dessa lente do ego, ele começa a julgar o mestre. Mas não é uma crítica construtiva. Ele passa a ver o mestre pelo filtro das suas próprias falhas. E a consequência disso é o que o texto chama de exílio. O aluno cria uma caricatura do mestre na própria mente, uma imagem distorcida baseada na sua baixeza interna. Ele projeta as próprias sombras e, fazendo isso, ele corta a conexão. Ele não vê mais o mestre. Não. Ele vê um espelho das próprias limitações. E o que é brilhante na análise é como ela ancora essa dinâmica psicológica numa passagem do Zohar. Ela não deixa a ideia solta, no abstrato. Certo. O texto cita a passagem Vaiakam Melech Redash al Mitzrayim, e levantou-se um novo rei sobre o Egito. Nesse simbolismo, o Egito é o estado de consciência limitado, a prisão do ego. E esse novo rei É o próprio ego. é precisamente o orgulho, a arrogância, que assume o trono da percepção do aluno. É tipo o estagiário que se acha o CEO da espiritualidade, então. O ego toma o poder. É uma ótima analogia, porque um rei tem poder absoluto, não aceita outras vozes. É uma tomada de poder, e a primeira ordem desse novo rei, segundo a passagem, é Lo Yadá et Yosef. Não conhecia José. Exato, ele não conhecia José. Na simbologia cabalística, José, o justo, o tzadik, é o arquétipo do canal que traz o sustento, a luz, a sabedoria. Nesse contexto, ele é o mestre, o moré. Faz sentido. Então, a primeira coisa que o ego faz quando assume o poder é fingir que não conhece ou, deliberadamente, cortar a conexão com a fonte de nutrição espiritual. O aluno, agora governado por esse rei, se convence de que não precisa mais do mestre, ou pior, que o mestre é falho. Espera um pouco. Isso me parece radical. Quer dizer, a responsabilidade é toda do aluno. O texto não abre espaço para a possibilidade do mestre também errar,
de ter as próprias falhas? Essa é a pergunta-chave, e a análise é bem específica nisso. Ela não está dizendo que os mestres são infalíveis. O que ela está dissecando é o mecanismo interno do aluno. Ah, ok. O foco do texto é em como a percepção é corrompida. Mesmo que o mestre tenha falhas, e todo ser humano tem, o processo que o texto descreve é o do aluno projetar as próprias novas falhas e construir uma imagem falsa para justificar a própria queda. Entendi. O exílio não é o mestre ir embora, é o aluno trancar o mestre do lado de fora da sua percepção. E quem fica no controle é o faraó, o ego. A conexão é rompida de dentro para fora. Entendi. O foco não é culpar, mas descrever um processo de autossabotagem. É um alerta. Exatamente. Para não ficarmos só nesse tom pesado, o material também nos dá um antídoto, um modelo positivo de como a união funciona no seu estado ideal. Ele usa o exemplo dos 10 rabinos que teriam composto o Zohar. O grupo de Rabi Shimon Bar Yochai. Isso. Eu sempre imaginei eles como 10 acadêmicos numa biblioteca, mas o texto apresenta uma imagem completamente diferente. Muito diferente. Menos uma reunião de conselho e mais uma orquestra sinfônica. Boa. Orquestra sinfônica é uma ótima imagem. A analogia central do texto é que eles operavam como um corpo único. E o mais incrível é a estrutura disso. Cada um deles personificava uma sefirá. Uma das 10 emanações divinas. Exato. No que o texto chama de a árvore do grupo. Rabi Shimon Bar Yochai, o líder, era Keter, a coroa. O filho dele, Rabi Eliezer, era Horkmah, a sabedoria. Rabi Abba era Biná, o entendimento. E é fascinante pensar nisso na prática. O texto cita Rabi Yudá como recede, a misericórdia, a expansão. Em qualquer grupo, você precisa de uma força de expansão, de aceitação, né? Com certeza. Mas sozinha a misericórdia pode virar complacência. Ela precisa ser equilibrada pela sefirá oposta, Gevurá, a disciplina, o rigor, que era representada por outro rabi. Um não funcionava sem o outro. Nossa. Eles não eram 10 indivíduos concordando em tudo. Eram 10 forças cósmicas em equilíbrio dinâmico. Então eles não eram só 10 sábios numa sala. Era um sistema completo, um organismo vivo projetado para canalizar a totalidade da sabedoria. Exatamente. E a lição que a análise tira disso é direta. Não se estuda Torah Kadosh de forma isolada. Estudar sozinho, por essa visão, é como tentar tocar uma sinfonia com um único instrumento. Você pode até ser um virtuoso, mas nunca vai ter a música inteira. E isso redefine o que significa fazer parte de um grupo de estudos. Não é só para ter com quem discutir ideias. Nessa visão, cada membro tem uma função energética, uma nota específica para contribuir. Uma nota na sinfonia. Isso. O desafio, claro, é cada um encontrar a sua nota e aprender a tocar em harmonia. O texto descreve isso como uma árvore de amigos, uma estrutura viva, e não só uma coleção de indivíduos. Isso me leva a um outro ponto do material que desce para o nível individual dentro desse coletivo. Ele fala das centelhas de santidade. A ideia, se eu entendi bem, é que cada pessoa carrega uma faísca do divino. O problema é que sozinha essa faísca é muito fraca, muito vulnerável ao vento do ego. É como uma brasa solitária, qualquer ventinho apaga. Exato, mas o texto diz que quando essas centelhas se juntam em amor e amizade, e essa é a condição, elas não apenas se somam, elas criam um nível de santidade novo e poderoso. Elas viram uma fogueira. Isso, elas se transformam numa fogueira, e é nessa fogueira que a lenha do ego pode ser queimada. Sozinho, o ego te apaga. Em grupo, o grupo te ajuda a queimar o ego. E é aqui que a análise entra num terreno mais místico. Ela menciona o que chama de o mistério da letra RTHT, que é a 8ª letra do alfabeto hebraico, a letra Het. Sim, o material diz que essa letra deve ser o ponto de união entre os irmãos, mas ele não explica qual é o mistério, o que é bem interessante. Pois é, eu notei isso. Ele joga essa isca e sai correndo. Qual você acha que é a intenção por trás disso? É só para nos deixar curiosos? Eu acho que a segunda opção que você mencionou antes, que é um conhecimento que não pode ser só transmitido por palavras, uma experiência. Exato. Na tradição mística, algumas coisas são apontadas, mas não descritas. É um convite à experiência direta.
A letra Chet, na sua forma, parece um portal, uma ponte. Mencionar o mistério talvez seja uma forma de dizer, olha, a união que a gente está descrevendo não é só conceitual, ela tem uma arquitetura espiritual, um segredo, que só pode ser descoberto na prática. Uma porta que o grupo precisa atravessar junto. Exatamente. E essa ideia de arquitetura espiritual é reforçada por uma frase que o texto destaca. Ahevarim kulan ke'ehad. Amigos, todos como um só. E a análise descreve isso não como um sentimento bonito, mas como a tecnologia de unificação das almas. Eu adorei essa expressão, é tão precisa, tão moderna. É mesmo. Tira a união do campo do sentimentalismo e a coloca no campo da engenharia interna. É algo que se constrói ativamente. Precisamente. Tecnologia implica um método, um processo com regras e resultados esperados. Se você aplica os princípios anulação do ego, amor aos amigos, foco no objetivo comum, você ativa essa tecnologia. E o resultado é A revelação de segredos. A capacidade de compreender a Torá num nível mais profundo. A união não é o prêmio no final do caminho. Ela é o veículo, é a ferramenta que abre as portas. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir o que tiramos dessa análise, o que fica? Para mim, o primeiro ponto é que a unidade do grupo não é só um apoio moral. É uma ferramenta espiritual ativa, um remédio. Concordo. O segundo ponto, que é o grande alerta do texto, é que o maior sabotador desse processo não está fora, está dentro. É o novo rei, o ego, que distorce a nossa percepção e nos faz exilar nossas próprias fontes de sabedoria. Certo. E terceiro, que um grupo espiritual bem estruturado funciona menos como um comitê e mais como um organismo. Uma árvore com diferentes funções, projetada para ser um vaso coletivo. Um vaso capaz de conter uma sabedoria que o indivíduo sozinho simplesmente não consegue acessar. A totalidade da árvore é necessária. Exato. E para fechar, o texto termina com uma nota de urgência, que eu achei bem impactante. Ele diz que esse trabalho todo tem que ser feito para o hoje. Não é uma filosofia para se pensar a respeito, é uma prática para agora. A necessidade de correção é imediata. É. E cada momento que um grupo passa estudando e tentando se retificar é o que, na visão do texto, mantém o pacto do eterno com a criação. E isso nos deixa com uma reflexão final, que talvez vá além do contexto cabalista. O texto foca muito em como a percepção de um mestre é moldado pelo estado interno do aluno, né? Isso me leva a pensar em todas as outras áreas da nossa vida, de que maneiras as nossas limitações, os nossos preconceitos, o nosso estado emocional do momento, como tudo isso molda a nossa percepção das fontes de conhecimento que a gente encontra. Dos livros, das ideias. Das pessoas que a gente admira, quanto do que a gente vê lá fora é, na verdade, um reflexo direto de qual rei está sentado no trono aqui dentro. A curiosidade, a humildade ou o ego e o julgamento? Unidos em um só coração, o grupo se levanta. A salvação do eterno num piscar de olhos canta. Esforço constante na união dos Raberirim, cobrindo as carências do início até o fim. Se o aluno se exila, o Moré vai junto ao exílio. A imagem no coração é o espelho do seu trilho. Não deixe o novo rei do Egito em sua mente reinar, pois quem não conhece Yosef na escravidão vai ficar. Afaste o Lashon Hara, a dúvida e a preguiça. A luz
guarda uma centelha de santidade, formando o vaso coletivo da divina verdade. E Rokamabina e Gevura em um só lugar, como os 10 rabinos que os Zohar foram formar. A urgência é agora, o hoje não pode esperar. O amor entre os Averim é o que vai nos salvar. Meuratim Belevirerá, Raburakama, Yeshua Tashem, Kerevia, Irina Neima, Mamatz Tamim, Biberdura, Verim, Meracieta, Isromin, Asevera, Vimo Bagalut, Surat Alevi, Marat Hagalut, Tautiten Lemelera, Dashlim Show, Kilo Yada, Et Yosef Bashif Lut Limpo. Arrekala Shorara, Safen Veatzlut, O Hazorar Tzidkatenu Bagalut, Beron Ravernitzos Kedusha, Keli Meurad Lemet Kedusha, Bina Vegevura Bemakom Irat Ke Aseret Rabanim Vazora Ke Hayom Uhaem